Você está olhando para a sua vida agora. A conta bancária que nunca tem o suficiente. O relacionamento que não funciona ou que nem existe. O corpo que não responde do jeito que você gostaria. A carreira que parece estagnada. E você está procurando a causa. Você culpa a economia, o mercado de trabalho, sua criação, seus pais, sua genética, as pessoas ao seu redor, a falta de oportunidades, a má sorte. Você tem uma lista enorme de causas externas para explicar por que sua vida é do jeito que é. Mas eu tenho uma notícia que vai mudar completamente a forma como você vê tudo. Existe apenas uma causa. Uma única causa responsável por absolutamente tudo o que você experimenta na sua vida. E essa causa não está em nenhum lugar lá fora. Não está na economia, não está nas pessoas, não está nas circunstâncias. A única causa de tudo na sua vida é sua própria consciência. E Neville Goddard passou 40 anos provando isso de todas as formas possíveis. Ele não apenas ensinou isso, ele viveu isso, ele demonstrou isso. E ele mostrou para milhares de pessoas como usar esse conhecimento para transformar completamente suas vidas. Nos próximos 40 minutos eu vou te mostrar exatamente o que Neville descobriu sobre a única causa de tudo. E quando você entender isso, quando você realmente absorver essa verdade, você nunca mais vai poder culpar nada nem ninguém pela sua vida. Isso vai te assustar no começo, porque significa que você é totalmente responsável. Mas depois vai te libertar completamente, porque significa que você tem todo o poder de mudar qualquer coisa. Se você é a causa, você é também a solução. E olha, eu sei que você já ouviu falar sobre pensamento positivo, sobre lei da atração, sobre visualização. Você pode até ter tentado essas coisas e não funcionou. Então você concluiu que tudo isso é besteira, que a vida é determinada por fatores externos que você não controla. Mas o problema não foi com os princípios. O problema foi que te ensinaram errado. Te deram versões diluídas, superficiais, incompletas. Neville ensinava a verdade nua e crua, sem adoçar, sem simplificar demais. A verdade é esta: sua consciência é a única força criativa na sua vida. Não existe nenhuma outra. As circunstâncias externas não têm poder nenhum, a não ser o poder que você dá a elas, através da sua consciência. Uma pessoa pode crescer na pobreza e criar abundância. Outra pode nascer na riqueza e criar pobreza. A diferença não está nas circunstâncias externas. A diferença está na consciência interna. Um vê oportunidades onde o outro vê limitações. Um habita o estado de possibilidade, enquanto o outro habita o estado de impossibilidade. Neville descobriu isso da forma mais pessoal possível. Ele nasceu em Barbados, numa família grande, sem recursos especiais. Aos 17 anos, foi para Nova York tentar a vida como dançarino. Passou anos lutando, trabalhando em empregos que odiava, tentando realizar seus sonhos sem sucesso. E então ele conheceu um homem chamado Abdullah, um místico etíope que lhe ensinou algo que mudou tudo. Abdullah disse a Neville: "Você está procurando a causa da sua vida lá fora, mas a causa está dentro de você. Mude o que está dentro e o que está fora muda automaticamente." No começo, Neville resistiu. Ele argumentou. Ele disse: "Mas eu não tenho dinheiro. Como eu posso mudar isso só mudando minha consciência?" E Abdullah respondeu algo que Neville nunca esqueceu: "Você não tem dinheiro porque você é consciente de não ter dinheiro. Seja consciente de ter dinheiro e você terá." Parecia absurdo, parecia simplista demais, mas Neville decidiu testar. Ele começou a mudar sua consciência sobre si mesmo, sobre suas possibilidades, sobre sua vida. E para seu espanto absoluto, tudo começou a mudar externamente. Oportunidades que não existiam começaram a aparecer. Pessoas que podiam ajudá-lo cruzaram seu caminho. Portas que estavam fechadas se abriram.
E Neville percebeu que Abdullah estava certo. A causa não estava lá fora. A causa estava dentro dele o tempo todo. Ele estava criando sua realidade através da sua consciência, mas não sabia. Ele estava usando seu poder criativo inconscientemente, criando limitação, escassez, frustração. E no momento que ele começou a usar conscientemente, tudo mudou. E aqui está a parte mais importante. Isso não é algo místico ou mágico. É uma lei tão precisa quanto a lei da gravidade. Sua consciência sempre cria sua realidade. Sempre, sem exceção. Você pode não acreditar nisso. Você pode resistir a essa ideia. Mas isso não muda o fato de que é verdade. E quanto mais cedo você aceitar essa verdade, mais cedo você pode começar a usar deliberadamente para criar a vida que você realmente quer. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente como sua consciência cria tudo. Como identificar qual consciência você está habitando agora. E mais importante, como mudar para uma consciência que cria a vida que você deseja. Não vou te dar teoria abstrata. Vou te dar exemplos concretos, histórias reais, técnicas práticas que você pode aplicar hoje mesmo. E se você aplicar, você vai ver mudanças. Não porque eu estou prometendo, mas porque é a lei. E a lei nunca falha. Agora vamos entrar profundamente no que Neville queria dizer quando falava que consciência é a única realidade, porque essa é a base de tudo. Se você não entender isso completamente, você vai continuar procurando causas lá fora e vai continuar frustrado. Mas quando você realmente entende que consciência é a única realidade, tudo se ilumina. Tudo faz sentido e você finalmente tem o poder de mudar qualquer coisa. Primeira coisa, o que é consciência? Não é pensamento. Muita gente confunde. Consciência não é os pensamentos que passam pela sua cabeça. Consciência é o estado de ser que você habita. É quem você sente que você é quando ninguém está olhando. É a sensação profunda de identidade que você carrega. Você pode pensar que é confiante, mas se lá no fundo você se sente inseguro, sua consciência é de insegurança. E é a consciência, não o pensamento, que cria a realidade. Neville explicava isso de um jeito muito claro. Ele dizia: você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. Sua consciência funciona como um filtro, através do qual você experimenta o mundo. Se sua consciência é de escassez, você vai ver escassez em todo lugar. Você vai notar tudo o que falta, tudo o que não tem, todas as limitações. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação e ver coisas completamente diferentes, porque suas consciências são diferentes. Um exemplo simples. Duas pessoas perdem o emprego no mesmo dia. Uma entra em pânico, vê catástrofe, sente que sua vida acabou. A outra vê oportunidade, sente que é o empurrão que precisava para algo melhor. Mesma circunstância externa, reações completamente diferentes. Por quê? Porque suas consciências são diferentes. Uma habita o estado de vítima, de limitação, de medo. A outra habita o estado de criador, de possibilidade, de confiança. E nos meses seguintes, suas experiências vão ser completamente diferentes, não por causa da circunstância inicial, mas por causa da consciência que cada uma habitou. E aqui está o ponto crucial que Neville repetia constantemente. Sua consciência não apenas interpreta a realidade, ela cria a realidade. Não é que você vê o mundo através de um filtro e o mundo continua o mesmo. É que o mundo que você experimenta é literalmente criado pela sua consciência. Mude a consciência e você muda o mundo que você experimenta. Não metaforicamente, literalmente. Isso soa impossível para a mente racional. Como pode minha consciência criar a realidade externa? Como pode algo interno mudar algo externo? Mas Neville tinha uma explicação muito clara. Ele dizia: não existe externo.
Tudo o que você chama de externo está acontecendo dentro da sua própria consciência. Você nunca experimentou nada fora da sua consciência. Você nunca tocou, viu, ouviu nada que não fosse dentro da sua própria consciência. Então, quando você muda sua consciência, você não está mudando algo externo. Você está mudando a única realidade que existe, sua própria consciência. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você olha para sua conta bancária e vê um número baixo. Você pensa, esse é um fato externo objetivo. Esse número existe independentemente de mim. Mas Neville perguntaria, onde você está experimentando esse número? Na conta bancária ou na sua consciência? A verdade é que você está experimentando na sua consciência. O número é uma impressão na sua consciência. E quando você muda a consciência, quando você muda de ser consciente de escassez para ser consciente de abundância, o número externo eventualmente muda para corresponder. Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Elas olham o número, concluem que são pobres, sentem escassez e então agem a partir desse sentimento de escassez. E com isso, elas perpetuam mais escassez. Elas estão usando a realidade externa para determinar a consciência interna. Mas Neville ensinava o inverso. Use a consciência interna para determinar a realidade externa. Não espere o número mudar para então se sentir abundante. Sinta-se abundante agora, independentemente do número, e o número vai mudar para corresponder. Isso requer uma inversão completa de como você foi ensinado a pensar. A sociedade te ensinou que a realidade externa é a causa e seus sentimentos internos são o efeito. Você é pobre, então você se sente pobre. Você está sozinho, então você se sente solitário. Você está doente, então você se sente doente. Mas Neville virou isso de cabeça para baixo. Ele disse, seus sentimentos internos são a causa e a realidade externa é o efeito. Você se sente pobre, então você é pobre. Você se sente solitário, então você está sozinho. Você se sente doente, então você fica doente. E quando você entende isso, quando você realmente absorve que a consciência é a causa e a circunstância é o efeito, você percebe algo libertador e, ao mesmo tempo, assustador. Você percebe que não pode mais culpar nada. Você não pode culpar a economia pela sua pobreza, porque a economia não tem poder sobre sua consciência. Você não pode culpar as pessoas pela sua solidão, porque as pessoas não determinam sua consciência. Você não pode culpar a genética pela sua doença, porque a genética não é mais forte que sua consciência. Isso é assustador, porque significa responsabilidade total. Tudo na sua vida é resultado da sua própria consciência, mas é libertador porque significa poder total. Se você criou isso através da sua consciência, você pode criar algo diferente mudando sua consciência. Você não precisa esperar a economia melhorar. Você não precisa esperar a pessoa certa aparecer. Você não precisa esperar um milagre médico. Você só precisa mudar sua consciência. Neville contava a história de uma mulher que tinha uma doença séria. Os médicos tinham dado um prognóstico ruim. E ela estava apavorada, vivendo no estado de doença, de medo, de inevitabilidade da piora. Neville disse a ela, você está sendo consciente de doença. Toda hora você pensa na doença, fala sobre a doença, sente a doença. E sua consciência de doença está criando mais experiência de doença. Se você quer curar, você precisa ser consciente de saúde. A mulher perguntou, mas como eu posso ser consciente de saúde se meu corpo está doente? E Neville respondeu, você está olhando para o efeito e deixando o efeito determinar a causa. Inverta isso. Seja consciente de saúde independentemente do que seu corpo mostra agora. Assuma o sentimento de estar saudável. Pense como uma pessoa saudável pensa. Fale como uma pessoa saudável fala. Sinta como uma pessoa saudável sente. E seu corpo, que é apenas o efeito da sua consciência, vai eventualmente corresponder.
A mulher fez isso. Foi difícil no começo. Toda vez que ela sentia um sintoma, sua mente queria voltar para a consciência de doença. Mas ela persistiu. Ela continuou habitando a consciência de saúde, não importa o que o corpo mostrasse. E gradualmente, milagrosamente do ponto de vista médico, mas inevitavelmente do ponto de vista da lei, seu corpo começou a curar. Os médicos ficaram perplexos. Eles não tinham explicação. Mas Neville tinha. Ela mudou a consciência e o corpo, sendo efeito da consciência, teve que mudar também. E isso vale para tudo. Absolutamente tudo na sua vida é efeito da sua consciência. Seu dinheiro é efeito da sua consciência sobre dinheiro. Seus relacionamentos são efeito da sua consciência sobre amor e relacionamento. Sua carreira é efeito da sua consciência sobre trabalho e sucesso. Sua saúde é efeito da sua consciência sobre seu corpo. Quando você muda a consciência, quando você muda a causa, o efeito tem que mudar. Não é opcional, é lei. Então, a pergunta que você precisa se fazer agora não é o que está errado lá fora. A pergunta é: qual consciência eu estou habitando? Porque essa consciência que você está habitando neste exato momento está criando sua experiência de vida neste exato momento. E se você não gosta da experiência, você precisa mudar a consciência. Não há outro caminho. Você pode tentar mudar as circunstâncias diretamente e vai gastar uma vida inteira lutando. Ou você pode mudar a consciência e as circunstâncias mudam automaticamente. Agora que você entendeu que consciência é a única causa, a próxima pergunta é: qual consciência você está habitando agora? E aqui está o problema. A maioria das pessoas não sabe. Elas acham que sabem, mas estão erradas. Porque existe uma diferença enorme entre a consciência que você pensa que tem e a consciência que você realmente habita. E é a consciência real, não a imaginada, que cria sua realidade. Deixa eu explicar. Você pode conscientemente desejar abundância. Você pode dizer para si mesmo e para os outros que você quer ser rico. Você pode até fazer visualizações e afirmações de riqueza. Mas, se lá no fundo, na sua consciência profunda, você se sente pobre, inseguro financeiramente, com medo de não ter o suficiente, essa é sua consciência real. E essa consciência real é o que está criando sua experiência financeira, não seus desejos superficiais. Neville ensinava que você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo sobre qual consciência você realmente habita. Não a consciência que você quer ter. Não a consciência que você finge ter. Mas a consciência que você realmente sente quando ninguém está olhando. Quando você está sozinho com seus pensamentos, quando você olha para a sua vida, quando você pensa sobre o futuro. Qual é o sentimento profundo que surge? Esse é sua consciência real. Então, vamos fazer um exercício de honestidade agora. Pensa na sua situação financeira. Quando você pensa nela, qual é o primeiro sentimento que surge? Se é ansiedade, preocupação, medo de não ter o suficiente, sensação de limitação, então sua consciência sobre dinheiro é de escassez. Não importa quantas afirmações de abundância você repita, sua consciência real é de escassez, e é isso que está criando sua experiência de escassez. Pensa nos seus relacionamentos. Quando você pensa em amor, em parceria, qual sentimento surge? Se é solidão, medo de rejeição, sensação de não ser suficientemente bom, dúvida de que amor verdadeiro existe, então essa é sua consciência sobre relacionamentos. E essa consciência está criando a experiência de solidão ou de relacionamentos insatisfatórios. Você pode desejar amor, mas você está habitando a consciência de falta de amor. Pensa na sua saúde. Quando você pensa no seu corpo, qual sentimento vem?
Se é preocupação, medo de ficar doente, sensação de fragilidade, atenção constante aos sintomas, então sua consciência sobre saúde é de doença ou vulnerabilidade. E essa consciência está criando experiências que confirmam essa vulnerabilidade. Você pode querer saúde, mas você está habitando a consciência de doença. E aqui está a parte difícil de aceitar. Você está habitando essas consciências há tanto tempo que elas parecem ser a verdade objetiva. Você olha para a conta bancária baixa e pensa: é claro que eu me sinto pobre. Eu sou pobre. Você olha para a falta de relacionamento e pensa: é claro que eu me sinto solitário. Eu estou sozinho. Você olha para os sintomas no corpo e pensa: é claro que eu me sinto doente. Eu estou doente. Você está deixando a realidade externa determinar sua consciência interna. Mas Neville perguntaria: como você criou essa realidade externa em primeiro lugar, através da consciência que você habitou antes? Você habitou a consciência de pobreza, então criou experiência de pobreza, então usou a experiência de pobreza para justificar a consciência de pobreza. É um ciclo vicioso. Você está usando o efeito para justificar a causa, e então a causa cria mais do mesmo efeito. E você fica preso nesse ciclo indefinidamente, a menos que você conscientemente o quebre. Como você quebra o ciclo? Você para de deixar a realidade externa determinar sua consciência interna. Você decide qual consciência você quer habitar, independentemente do que o mundo externo mostra. Você olha para a conta baixa, mas decide habitar a consciência de abundância. Você olha para a solidão, mas decide habitar a consciência de ser amado. Você olha para a doença, mas decide habitar a consciência de saúde. E você mantém essa nova consciência persistentemente até que a realidade externa mude para corresponder. Mas antes de poder mudar a consciência, você precisa identificar claramente qual consciência você está habitando agora. E Neville ensinava alguns indicadores muito práticos para isso. Primeiro indicador: seus pensamentos automáticos. Não os pensamentos que você escolhe pensar deliberadamente, mas aqueles que surgem sozinhos quando você está relaxado, distraído, prestes a dormir. Esses pensamentos revelam sua consciência profunda. Se seus pensamentos automáticos são de preocupação, medo, dúvida, limitação, então essa é a consciência que você habita. Se seus pensamentos automáticos são de confiança, possibilidade, expectativa positiva, então essa é sua consciência. A maioria das pessoas tem pensamentos automáticos negativos e então se pergunta por que a vida é difícil. Mas os pensamentos automáticos estão apenas refletindo a consciência profunda. E essa consciência profunda está criando a experiência de vida. Segundo indicador, suas reações emocionais. Quando algo inesperado acontece, qual é sua reação imediata? Se alguém te oferece uma oportunidade, sua primeira reação é entusiasmo ou desconfiança. Se algo dá errado, sua primeira reação é ver possibilidade de resolver ou sentir que tudo está contra você. Suas reações emocionais automáticas revelam o estado de consciência que você habita. Terceiro indicador: suas conversas habituais. Sobre o que você fala quando conversa com amigos ou família, você reclama das circunstâncias, você fala sobre problemas, você compartilha preocupações, ou você fala sobre possibilidades, sobre gratidão, sobre coisas boas que estão acontecendo? Suas conversas habituais são um reflexo direto da consciência que você habita. Se você fala predominantemente sobre falta, problema, dificuldade, então você está habitando a consciência de falta, problema, dificuldade. Quarto indicador: o que você nota no mundo. Quando você anda na rua, quando você vê notícias, quando você observa outras pessoas, o que chama sua atenção? Você nota evidências de que o mundo é perigoso, escasso, difícil.
Ou você nota evidências de que existe abundância, oportunidade, bondade? Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. E o que você nota revela quem você é, qual consciência você habita. Neville dizia que a maioria das pessoas está dormindo. Elas estão habitando consciências que não escolheram conscientemente. Consciências que foram impressas nelas pela família, pela sociedade, por experiências passadas. E então elas vivem no piloto automático, criando as mesmas experiências repetidamente, se perguntando por que a vida não muda. A vida não muda porque a consciência não mudou. Você não pode criar uma experiência nova a partir de uma consciência velha. Então, o primeiro passo para mudar qualquer coisa na sua vida é acordar. É se tornar consciente da consciência que você está habitando. É olhar honestamente e ver: eu estou habitando consciência de abundância ou escassez, de amor ou solidão, de saúde ou doença, de possibilidade ou limitação. E quando você identifica claramente a consciência atual, você pode então decidir conscientemente mudá-la. Mas enquanto você não tiver clareza sobre onde você está, você não pode se mover para onde você quer ir. Agora, chegamos à parte mais prática e importante. Você identificou que sua consciência atual está criando uma realidade que você não quer. Você está habitando consciência de limitação e criando experiências de limitação. A pergunta agora é: como você muda a consciência? Como você sai de um estado e entra em outro? Neville dedicou a vida inteira ensinando exatamente isso, e eu vou te dar o método completo que ele usava. Primeira coisa que você precisa entender: você não muda a consciência através do pensamento positivo. Você não muda a consciência repetindo afirmações. Você não muda a consciência visualizando coisas bonitas. Essas ferramentas podem ajudar, mas sozinhas não mudam consciência, porque consciência não é mental. Consciência é um estado de ser completo que envolve pensamento, emoção, sensação, identidade. Mudar consciência significa mudar quem você é em todos esses níveis. Neville ensinava que a forma mais poderosa de mudar consciência é através do que ele chamava de assunção. Assumir significa tomar como verdadeiro algo antes de ter evidência física. Significa habitar um novo estado de ser antes que a realidade externa reflita esse estado. Significa ser internamente o que você quer ser externamente. E quando você realmente assume um novo estado, quando você realmente o habita, a realidade externa não tem escolha a não ser mudar para corresponder. Mas como exatamente você assume um novo estado? Neville tinha um método específico que ele ensinava. Primeiro passo: defina claramente que consciência você quer habitar. Não o que você quer ter, não o que você quer fazer, mas que tipo de pessoa você quer ser. Se você quer manifestar riqueza, a pergunta não é quanto dinheiro você quer. A pergunta é: que tipo de consciência uma pessoa rica habita? Provavelmente consciência de segurança, abundância, facilidade com recursos, generosidade, confiança no fluxo de dinheiro. Se você quer manifestar um relacionamento, a pergunta não é como será a pessoa ou o relacionamento. A pergunta é: que consciência alguém num relacionamento feliz habita? Provavelmente consciência de ser amado, de ser valorizado, de conexão profunda, de companheirismo, de intimidade. Se você quer manifestar saúde, a pergunta é: que consciência alguém saudável habita? Provavelmente consciência de vitalidade, energia, confiança no corpo, gratidão pela saúde. Segundo passo: identifique o sentimento essencial dessa consciência. Todo estado de consciência tem um sentimento característico. Consciência de abundância sente diferente de consciência de escassez. Consciência de amor sente diferente de consciência de solidão.
Você precisa identificar qual é o sentimento essencial da consciência que você quer habitar. Não a emoção superficial, mas o sentimento profundo de identidade. Por exemplo, consciência de abundância não é necessariamente sentir felicidade ou excitação. É mais um sentimento profundo de segurança, de saber que há sempre o suficiente, de facilidade, de não haver luta ou esforço em relação a recursos. Consciência de ser amado não é necessariamente sentir borboletas no estômago. É mais um sentimento profundo de valor próprio, de saber que você é digno de amor, de conexão genuína, de pertencimento. Terceiro passo. Comece a habitar esse sentimento deliberadamente. Várias vezes por dia, pare o que está fazendo e, conscientemente, assuma o sentimento da nova consciência. Se você está assumindo abundância, pare e sinta a abundância. Não pense sobre abundância, não visualize abundância, sinta abundância. Como você se sentiria se sua vida fosse abundante agora? Mergulhe nesse sentimento por alguns momentos. Deixe ele preencher você. Se você está assumindo ser amado, pare várias vezes por dia e sinta ser amado. Como você se sentiria se fosse profundamente amado agora? Não por alguém específico necessariamente, mas apenas a sensação de ser valorizado, apreciado, importante para alguém. Habite esse sentimento. Deixe ele se tornar familiar. No começo vai parecer artificial, como se você estivesse fingindo, mas com repetição vai se tornar natural. Quarto passo. Use a técnica do estado antes do sono. Neville considerava essa a técnica mais poderosa de todas. Toda noite, quando você está deitado pronto para dormir, no momento entre vigília e sono, construa uma cena mental simples que implica que você já está habitando a nova consciência. Não a cena de mudar de consciência, mas algo que só poderia acontecer se você já habitasse a nova consciência. Se você está assumindo abundância, talvez imagine um amigo te dizendo: "Você parece tão tranquilo sobre dinheiro ultimamente." Ou imagine você tomando uma decisão financeira com total facilidade e confiança. Se você está assumindo ser amado, talvez imagine alguém te abraçando com carinho genuíno. Ou imagine você se olhando no espelho e sentindo profundo amor próprio e valor. A cena deve ser simples, de 3 a 5 segundos em primeira pessoa, e deve implicar que a nova consciência já é sua realidade. Você repete essa cena em loop, com o sentimento da realidade dela, até literalmente adormecer dentro dela. E enquanto você dorme, sua mente subconsciente trabalha com aquela impressão, reorganizando realidades internas que eventualmente se manifestam externamente. Faça isso todas as noites sem falta. Essa prática noturna imprime a nova consciência tão profundamente que ela começa a se tornar sua natureza automática. Quinto passo: haja a partir da nova consciência durante o dia. Isso não significa agir de forma artificial ou forçada. Significa que quando você precisa tomar uma decisão, você se pergunta: como alguém que habita a consciência que eu estou assumindo agiria aqui? Se você está assumindo abundância e surge uma oportunidade de ser generoso, você age com generosidade. Se surge um medo sobre dinheiro, você não age a partir do medo. Você age a partir da confiança, porque uma pessoa abundante age a partir da confiança. Se você está assumindo ser amado e surge uma situação em que você seria tentado a se diminuir ou se humilhar para ser aceito, você não faz isso, porque alguém que se sente profundamente amado não age assim. Eles agem com autorrespeito, com dignidade, com valor próprio. Suas ações durante o dia precisam ser consistentes com a consciência que você está assumindo. Não perfeitamente. Você vai falhar às vezes. Mas sempre que você perceber que agiu a partir da consciência antiga, você simplesmente reconhece e volta para a nova. Sexto passo:
Seja vigilante com seus pensamentos e conversas. Toda vez que você se pegar pensando a partir da consciência antiga, pare e corrija. Se você está assumindo abundância, mas se pega pensando em escassez, gentilmente redirecione o pensamento. Se você está assumindo ser amado, mas se pega pensando que ninguém te quer, pare e volte para o sentimento de ser amado. Não lute com os pensamentos antigos. Apenas deixe eles passar e retorne para a nova consciência. Da mesma forma com suas conversas. Se você está assumindo abundância, pare de falar sobre como as coisas estão difíceis, como você não tem dinheiro, como tudo é caro. Essas conversas reforçam a consciência antiga. Em vez disso, fale sobre oportunidades, sobre gratidão pelo que você tem, sobre confiança no futuro. Suas palavras são poderosas. Elas tanto refletem quanto reforçam sua consciência. Use-as para fortalecer a nova consciência, não perpetuar a antiga. 7º e último passo. Persista até que a nova consciência se torne natural. No começo, habitar a nova consciência vai requerer esforço consciente. Você vai ter que lembrá-la constantemente, porque sua mente vai querer voltar para a consciência antiga que é familiar. Mas se você persiste, se você continua retornando para a nova consciência dia após dia, semana após semana, algo extraordinário acontece. A nova consciência se torna natural. Ela se torna sua identidade automática. E quando a nova consciência se torna natural, quando você não precisa mais se esforçar para habitá-la, porque ela simplesmente é quem você é agora, a manifestação externa acontece quase sem você perceber. De repente você nota que sua situação financeira melhorou. De repente você percebe que está num relacionamento maravilhoso. De repente, você observa que seu corpo está saudável. E tudo parece ter acontecido naturalmente, sem forçar, sem lutar, porque você não estava tentando mudar a realidade externa. Você mudou a consciência interna e a realidade externa mudou automaticamente para corresponder. Neville contava a história de um homem que estava desempregado há meses. Esse homem tentou de tudo para conseguir emprego. Mandou centenas de currículos, foi em dezenas de entrevistas, fez networking, estudou. Nada funcionava. Ele estava desesperado, ansioso, sentindo-se um fracasso. E então ele procurou Neville, e Neville disse: "Você está tentando mudar a circunstância externa sem mudar a consciência interna. Você está habitando a consciência de desempregado, de desesperado, de não suficientemente bom. E essa consciência está criando mais experiências de rejeição." Neville ensinou o homem a assumir a consciência de estar empregado, não imaginar conseguir o emprego, mas habitar a consciência de já estar empregado. Sentir a segurança, a satisfação, a estabilidade de ter um bom emprego. O homem fez isso fielmente. Todas as noites, ele imaginava um colega cumprimentando ele no trabalho. Durante o dia, várias vezes, ele parava e assumia o sentimento de estar empregado. Ele parou de falar sobre desemprego. Ele parou de agir desesperado em entrevistas. Ele habitou a consciência de alguém que já tem um ótimo emprego. E em 3 semanas, algo incrível aconteceu. Uma empresa onde ele tinha feito entrevista meses atrás e que tinha escolhido outro candidato, ligou do nada. O candidato escolhido não tinha dado certo e eles lembraram dele. Ele foi chamado, fez uma nova entrevista e dessa vez foi completamente diferente. Ele não estava ansioso, ele não estava desesperado. Ele estava confiante porque internamente ele já se sentia empregado e foi contratado imediatamente. A mudança aconteceu não porque ele tentou mais. Aconteceu porque ele mudou a consciência. Essa é a técnica da mudança de consciência. Não é complicada, mas requer disciplina. Requer que você seja consistente em habitar a nova consciência, mesmo quando a realidade externa ainda não mudou.
Requer fé não em algo externo, mas na lei de que consciência cria realidade. E quando você aplica essa técnica consistentemente, você pode mudar qualquer área da sua vida. Qualquer uma, porque você está trabalhando com a única causa de tudo. Agora vamos falar honestamente sobre os obstáculos que você vai enfrentar quando tentar mudar sua consciência. Porque você vai enfrentar obstáculos. Todos enfrentam. E se você não souber como lidar com eles, você vai desistir antes de ver resultados. Neville sabia disso e ensinou especificamente como superar cada obstáculo comum. O primeiro e maior obstáculo é o que Neville chamava de evidência dos sentidos. Você começa a habitar a nova consciência, a sentir abundância, a assumir ser amado, a habitar saúde. E então você abre os olhos e vê a mesma realidade de antes. A conta bancária ainda está baixa. Você ainda está sozinho. O corpo ainda tem sintomas. E seus sentidos gritam, viu? Não está funcionando. Você está se enganando. Volte para a realidade. E aqui é onde 99% das pessoas falham. Elas deixam a evidência dos sentidos destruir a nova consciência que estavam construindo. Elas voltam para a consciência antiga e continuam criando a mesma realidade antiga. Mas Neville ensinava que você precisa ter mais fé na sua consciência interna do que na evidência externa. Você precisa entender que a evidência externa é o passado se manifestando, é o resultado da consciência antiga. E enquanto você mantém a nova consciência, uma nova realidade está sendo formada que logo vai substituir a antiga. Pensa numa semente plantada no solo. Você planta hoje. Nos próximos dias você olha para o solo e não vê nada, nenhuma evidência de que algo está acontecendo. Mas você não conclui que plantar não funciona. Você sabe que debaixo do solo a semente está germinando, raízes estão crescendo, vida está se formando. Você simplesmente confia no processo e espera. Mudança de consciência funciona da mesma forma. Existe um período de gestação entre plantar a nova consciência e ver a manifestação externa. Durante esse período de gestação, você precisa manter a fidelidade à nova consciência. Toda vez que a evidência dos sentidos tentar te convencer do contrário, você gentilmente retorna para a nova consciência. Você não luta com a evidência. Você simplesmente escolhe em que você vai ter fé, na evidência do passado ou na promessa do futuro que você está criando internamente. E quando você mantém a fé na nova consciência, a evidência externa eventualmente muda para corresponder. O segundo obstáculo é dúvida. Pensamentos de dúvida vão surgir constantemente. E se não funcionar? E se eu estiver me enganando? E se for tarde demais? E se eu não mereço? Esses pensamentos são normais. São o velho padrão mental resistindo à mudança. E Neville ensinava uma abordagem muito específica para lidar com dúvida. Ele dizia, não lute com a dúvida, não tente suprimi-la, não argumente com ela. Simplesmente reconheça que é um pensamento passando e retorne para a nova consciência. Pensa na dúvida como uma nuvem passando no céu. Você não precisa lutar com a nuvem, você não precisa fazer ela ir embora. Você simplesmente observa ela passar e continua focado no sol da sua nova consciência. Toda vez que dúvida surgir, você apenas pensa, lá está a dúvida de novo, e então gentilmente retorna para o sentimento da nova consciência. Com o tempo, à medida que você fortalece a nova consciência, a dúvida aparece cada vez menos, porque dúvida é alimentada pela consciência antiga. Quando a nova consciência se torna dominante, a dúvida perde força. O terceiro obstáculo é impaciência. Você quer resultados agora. Você faz a prática por 3 dias e fica checando a realidade a cada hora. Onde estão os resultados? Por que nada mudou? Estou fazendo errado?
E essa impaciência, essa necessidade de ver mudança imediata, na verdade, retarda todo o processo. Por quê? Porque impaciência é um estado emocional que vem da consciência de não ter. Quando você está impaciente, você está constantemente reconhecendo que ainda não tem aquilo. Você está habitando a falta, não a plenitude. Neville dizia: se você realmente habitasse a nova consciência, você não estaria impaciente. Você estaria em paz porque internamente você já é aquilo. É como uma mulher grávida. Ela não fica impaciente todos os dias. Ela simplesmente sabe que está grávida e que o bebê vai nascer no tempo certo. Ela vive sua vida com essa certeza tranquila. Da mesma forma, quando você realmente assumiu a nova consciência, você vive com certeza tranquila de que a manifestação é inevitável. Você não fica checando ansiosamente. Você simplesmente confia e vive. Como você supera a impaciência? Você se foca no momento presente. Em vez de perguntar quando vai manifestar, você pergunta: estou habitando a consciência correta agora? E se a resposta é sim, então está tudo bem. Você está fazendo sua parte. O universo está fazendo a parte dele. A manifestação vai chegar no momento certo. Seu trabalho não é controlar o tempo. Seu trabalho é manter a consciência. E quando você faz seu trabalho, a lei faz o dela. O quarto obstáculo é influência externa. As pessoas ao seu redor vão inconscientemente tentar te puxar de volta para a consciência antiga. Família e amigos que estão acostumados com você, sendo de um jeito, vão se sentir desconfortáveis com você mudando. Eles vão dizer coisas como: você está diferente, o que aconteceu com você? Ou vão tentar te lembrar das limitações. Você sabe que isso é difícil, não se iluda, seja realista. E se você não estiver firme na nova consciência, você vai deixar a opinião deles te influenciar. Neville ensinava que você precisa proteger sua nova consciência enquanto ela ainda está frágil. No começo, enquanto você ainda está construindo a nova identidade, é melhor não falar sobre isso com pessoas que podem duvidar ou desencorajar. Guarde para si. Trabalhe internamente. E quando a nova consciência se tornar forte, quando você estiver firmemente estabelecido nela, a opinião dos outros não vai mais te afetar. Mas no começo, seja seletivo sobre com quem você compartilha sua mudança interna. O quinto obstáculo é a tentação de voltar para a consciência antiga quando algo ruim acontece. Você está habitando a nova consciência. As coisas estão começando a mudar. E então, algo negativo acontece. Uma conta inesperada, uma rejeição, um sintoma. E sua mente quer voltar correndo para a consciência antiga de preocupação, medo, limitação. Mas Neville dizia: esse é o teste crucial. É fácil habitar a nova consciência quando tudo está indo bem. O verdadeiro teste é habitar a nova consciência quando algo desafiador acontece. Quando algo negativo ocorre, você tem uma escolha. Você pode usar aquilo como evidência de que a mudança não está funcionando e voltar para a consciência antiga. Ou você pode ver aquilo como o último suspiro da realidade antiga e permanecer firme na nova consciência. Neville sempre escolhia a segunda opção. Ele dizia: não importa o que apareça externamente, eu vou permanecer fiel à minha consciência interna. E quando você faz isso, quando você passa pelo teste, algo extraordinário acontece. A situação negativa se resolve de formas inesperadas e sua nova consciência se fortalece tremendamente. O sexto obstáculo é cansaço mental. Mudar consciência requer vigilância constante no começo. Você precisa estar sempre atento aos seus pensamentos, seus sentimentos, suas palavras. Você precisa constantemente redirecionar da consciência antiga para a nova. E isso cansa. Tem dias em que você só quer relaxar e não se preocupar com isso. E nesses momentos de cansaço, você pode facilmente deslizar de volta para os padrões antigos.
Neville entendia isso, e por isso ele enfatizava tanto a prática noturna do estado antes do sono. Mesmo que durante o dia você tenha momentos de fraqueza, momentos em que você volte para a consciência antiga, você sempre tem a oportunidade à noite de reimprimir a nova consciência. A prática noturna é como um reset. É como dar a você mesmo uma nova chance todos os dias. Então, mesmo que você não seja perfeito durante o dia, não desista. Toda noite você tem a oportunidade de fortalecer a nova consciência. E aqui está algo importante. Não seja perfeito. Neville nunca disse que você precisa habitar a nova consciência 100% do tempo. Ele disse que você precisa habitar a nova consciência mais do que a antiga. 51% já é suficiente para começar a mudar sua realidade. 70% é muito poderoso. 90% praticamente garante manifestação rápida, mas 100% não é necessário e não é realista. Você vai ter momentos de dúvida, você vai ter momentos de fraqueza. Está tudo bem. Apenas volte para a nova consciência quando perceber que saiu dela. O último obstáculo que vou mencionar é o que Neville chamava de teste de fé. Às vezes, bem quando você está prestes a manifestar, quando a nova consciência está quase completamente estabelecida, algo muito desafiador acontece. Como se o universo estivesse testando. Você realmente acredita nisso? Você realmente mudou? Ou você vai voltar para quem você era? E muitas pessoas, bem no final do processo, falham nesse teste. Elas deixam o desafio destruir toda a nova consciência que construíram. Mas se você entende que isso é apenas um teste, se você permanece firme na nova consciência, não importa o que apareça, você passa pelo teste e a manifestação vem rapidamente depois. É como se fosse o último obstáculo antes da linha de chegada. Neville dizia: quando o teste vier, e ele virá, não se assuste. Não interprete como sinal de que falhou. Interprete como sinal de que está quase lá. Mantenha a fé, mantenha a consciência, e você vai atravessar para o outro lado, onde a nova realidade te espera. Agora, vamos finalizar com um exercício prático que você pode começar hoje mesmo. Um exercício que vai te dar experiência direta da lei de que consciência cria realidade. Porque entender teoricamente é uma coisa, experimentar pessoalmente é outra completamente diferente. E quando você experimenta, quando você vê sua consciência mudada, criando uma nova realidade, você nunca mais vai duvidar. Você vai saber com certeza absoluta que você é a única causa de tudo na sua vida. Aqui está o exercício. Primeiro passo: escolha uma área específica da sua vida para trabalhar. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma área: financeira, relacionamentos, saúde, carreira. Apenas uma para começar. Depois que você tiver sucesso nessa, você aplica o mesmo processo para outras áreas. Mas comece focado numa única área. Segundo passo: identifique claramente qual consciência você está habitando agora nessa área. Seja brutalmente honesto. Se é área financeira, você está habitando consciência de abundância ou escassez. Se é relacionamentos, consciência de ser amado ou solidão. Se é saúde, consciência de vitalidade ou vulnerabilidade. Escreva num papel qual consciência você está habitando agora. Admitir é o primeiro passo para mudar. Terceiro passo: defina claramente qual consciência você quer habitar. Não o que você quer ter, mas que consciência você quer ser. Se você quer abundância financeira, a consciência é de segurança, facilidade com dinheiro, confiança no fluxo, generosidade. Se você quer amor, a consciência é de ser valorizado, de conexão profunda, de pertencimento, de dar e receber amor livremente. Se você quer saúde, a consciência é de vitalidade, energia, confiança no corpo, gratidão pela saúde. Quarto passo:
Identifique o sentimento essencial dessa nova consciência. Feche os olhos por um momento e imagine como você se sentiria se você já habitasse essa consciência. Não pense sobre isso. Sinta. Qual é o sentimento? É paz? É confiança? É alegria? É segurança? É liberdade? Identifique qual é o sentimento essencial e memorize ele. Esse sentimento vai ser sua âncora toda vez que você praticar. Quinto passo. Construa sua cena para o estado antes do sono. Uma cena simples de 3 a 5 segundos que implica que você já habita a nova consciência. Não a cena de mudar, mas algo que só aconteceria se você já fosse aquilo. Se é abundância financeira, talvez você está tomando uma decisão de compra com total facilidade. Se é amor, talvez você está segurando a mão de alguém com profunda conexão. Se é saúde, talvez você está olhando no espelho e sentindo gratidão pelo corpo vibrante. Decida sua cena agora. Sexto passo. Comece hoje mesmo a prática noturna. Hoje à noite, quando for dormir, faça a técnica do estado antes do sono. Relaxe o corpo completamente, entre no estado sonolento e então comece a repetir sua cena de 3 segundos em primeira pessoa, com o sentimento da nova consciência. Repita em loop até adormecer dentro da cena. Faça isso todas as noites pelos próximos 30 dias, sem falhar uma única noite. Sétimo passo. Durante o dia, várias vezes, pare e assuma o sentimento da nova consciência. Programe alarmes no celular se precisar. 3, 4, 5 vezes por dia, pare por apenas 30 segundos e habite o sentimento da nova consciência. Não pense sobre ela, não visualize, apenas sinta. Mergulhe no sentimento por 30 segundos e então continue seu dia. Essas micropráticas durante o dia são incrivelmente poderosas. Oitavo passo. Observe seus pensamentos e conversas. Toda vez que você se pegar pensando ou falando a partir da consciência antiga, pare e corrija. Se você está assumindo abundância, mas se pega reclamando de dinheiro, pare. Se você está assumindo ser amado, mas se pega falando sobre solidão, pare. Não se julgue quando isso acontecer. Apenas reconheça e redirecione. Com o tempo, você vai se pegar cada vez menos, porque a nova consciência vai se tornar natural. Nono passo. Haja a partir da nova consciência. Quando você precisar tomar decisões, pergunte: como alguém que habita a consciência que eu estou assumindo agiria aqui? E então, haja dessa forma. Se você está assumindo abundância, e surge oportunidade de ser generoso, seja generoso. Se você está assumindo ser amado e surge oportunidade de se valorizar, valorize-se. Suas ações precisam ser consistentes com a consciência que você está construindo. 10º e último passo. Persista por no mínimo 30 dias. Não cheque resultados a cada dia. Não fique ansioso sobre quando vai manifestar. Apenas faça a prática fielmente por 30 dias. E no final dos 30 dias, olhe para sua vida e observe o que mudou. Na maioria dos casos, mudanças começam a aparecer em 1 a 2 semanas. Às vezes, antes. Mas dê a si mesmo pelo menos 30 dias de prática consistente. E quando você vir mudanças, quando você experimentar sua vida mudando porque sua consciência mudou, você vai ter uma certeza inabalável. Você vai saber que você é a causa. Você vai saber que consciência cria realidade. E você vai ter nas mãos a ferramenta mais poderosa que existe para criar a vida que você realmente quer viver. Neville Goddard dedicou 40 anos ensinando isso. Ele não estava vendendo teoria. Ele estava compartilhando uma lei que ele testou milhares de vezes na própria vida e na vida de seus estudantes. Essa lei funciona, sempre, sem exceção. A única variável é se você vai aplicá-la consistentemente ou não. E isso depende totalmente de você. Então aqui está a minha pergunta para você.
Você está pronto para assumir responsabilidade total pela sua vida? Você está pronto para parar de culpar circunstâncias e pessoas e reconhecer que você é a única causa? Isso é assustador, porque significa que você não pode mais se esconder atrás de desculpas. Mas é libertador, porque significa que você tem todo o poder. Se você criou isso através da sua consciência, você pode criar algo diferente mudando sua consciência. Recapitulando tudo o que vimos neste vídeo, você aprendeu que existe apenas uma causa para tudo na sua vida, sua própria consciência. Você entendeu que consciência não é pensamento, é um estado de ser completo que você habita. Você aprendeu como identificar qual consciência você está realmente habitando agora através de seus pensamentos automáticos, reações emocionais, conversas habituais e o que você nota no mundo. Você descobriu a técnica completa da mudança de consciência, definir a nova consciência, identificar o sentimento essencial, habitar esse sentimento várias vezes por dia, usar a prática do estado antes do sono, agir a partir da nova consciência, ser vigilante com pensamentos e conversas e persistir até a nova consciência se tornar natural. Você aprendeu sobre os obstáculos comuns e como superá-los, evidência dos sentidos, dúvida, impaciência, influência externa, tentação de voltar atrás, cansaço mental e teste de fé. E você recebeu um exercício prático completo de 30 dias para experimentar pessoalmente a lei em ação. Agora você tem todo o conhecimento necessário. Você tem a ferramenta completa. A única coisa que resta é a aplicação. Você vai aplicar. Você vai dedicar 30 dias para provar a si mesmo que você é a causa de tudo na sua vida? Ou você vai voltar para os padrões antigos, culpando circunstâncias e pessoas, permanecendo vítima em vez de criador? Se este vídeo ressoou com você, se algo dentro de você reconheceu a verdade do que foi dito aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Vou continuar trazendo os ensinamentos mais profundos e práticos de Neville Goddard, sem enrolação, sem misticismo vazio, apenas a verdade pura sobre como você cria sua realidade através da sua consciência. E quando você fizer o exercício de 30 dias e ver mudanças reais na sua vida, volte aqui e compartilhe nos comentários. Suas histórias inspiram outras pessoas a aplicarem também. E quanto mais pessoas acordarem para o fato de que são a causa de suas vidas, mais pessoas vão parar de ser vítimas e começar a ser criadores conscientes. Nós estamos construindo uma comunidade de pessoas que entendem a lei e usam deliberadamente para criar vidas extraordinárias. Você é a única causa de tudo na sua vida, não as circunstâncias, não as pessoas, não a sorte ou o destino. Você, sua consciência, o estado de ser que você habita. E quando você realmente entende isso, quando você realmente assume responsabilidade total, você se torna livre. Livre para criar qualquer vida que você desejar. Porque você não está mais esperando o mundo mudar. Você está mudando a única coisa que realmente importa, sua própria consciência. E quando você muda sua consciência, o mundo não tem escolha a não ser mudar para corresponder. Então comece hoje, não amanhã, não na próxima semana. Hoje, escolha uma área, identifique a consciência atual. Defina a consciência desejada, construa sua cena, e hoje à noite, quando for dormir, faça sua primeira prática do estado antes do sono. 30 dias, apenas 30 dias de compromisso total com a nova consciência, e sua vida vai mudar de formas que você nem imagina possíveis agora. Lembre-se, você não está tentando atrair algo de fora. Você não está tentando manipular o universo. Você está simplesmente mudando quem você é internamente. E quando você muda quem você é, o que você experimenta muda automaticamente. É simples, é poderoso, é a verdade. E agora você sabe. A questão é,
Você vai viver essa verdade ou vai ignorá-la? Um abraço forte e até o próximo vídeo. Que você tenha a coragem de assumir seu poder, que você tenha a disciplina de mudar sua consciência e que você tenha a alegria de ver sua vida transformada porque você finalmente entendeu que você é a única causa de tudo. Sempre foi, sempre será. Isso é a coisa mais libertadora que você pode descobrir. E deixa eu te contar algo que Neville repetia constantemente e que poucos realmente entendem. Quando você descobre que você é a causa, quando você realmente absorve isso até a medula dos ossos, algo muda permanentemente dentro de você. Você para de viver como vítima e começa a viver como Deus. Não Deus no sentido religioso, mas Deus no sentido de poder criativo. Você percebe que dentro de você está o mesmo poder que criou o universo inteiro. E esse poder não está adormecido esperando ser ativado. Ele está operando agora mesmo, criando sua realidade momento a momento. A diferença entre alguém que vive uma vida de limitação e alguém que vive uma vida de abundância não é sorte, não é privilégio, não é circunstância. É apenas consciência do próprio poder. A pessoa limitada não sabe que é a causa. Então vive reagindo ao mundo, sendo empurrada pelas circunstâncias, culpando tudo e todos. A pessoa abundante sabe que é a causa, então vive criando deliberadamente, moldando circunstâncias, assumindo responsabilidade total. E aqui está algo que vai te chocar. Você já é um mestre manifestador. Você já está criando sua realidade com perfeição absoluta. Você nunca falhou em manifestar, nem uma única vez. Olha para a sua vida agora. Tudo o que você vê é manifestação perfeita da consciência que você habitou. Se há escassez, você manifestou escassez perfeitamente. Se há solidão, você manifestou solidão perfeitamente. Se há doença, você manifestou doença perfeitamente. Você não é ruim em manifestar. Você é excelente. Você só estava manifestando a coisa errada. Então, o que muda agora? Você vai direcionar conscientemente esse poder que você sempre teve, mas estava usando inconscientemente. Em vez de manifestar por padrão, você vai manifestar por design. Em vez de criar a partir de medos e limitações antigas, você vai criar a partir de visão e possibilidade nova. O poder é o mesmo. A habilidade é a mesma, só a direção muda. E quando você muda a direção, quando você conscientemente escolhe qual consciência habitar, sua vida inteira se transforma. Neville contava que quando ele finalmente entendeu isso, quando ele realmente absorveu que ele era a causa de absolutamente tudo, ele teve duas reações simultâneas. Primeiro, terror. Terror porque significava que ele não podia culpar mais ninguém. Todas as desculpas, todas as justificativas, tudo isso caiu por terra. Ele era totalmente responsável. Segundo, êxtase. Êxtase porque significava que ele tinha todo o poder. Se ele era a causa de tudo de ruim, ele era também a causa de tudo de bom que poderia criar. E ele escolheu focar no êxtase, não no terror. E é isso que eu convido você a fazer agora. Sim, pode ser assustador assumir responsabilidade total. Pode ser desconfortável admitir que você criou as limitações que está vivendo. Mas, por outro lado, é incrivelmente excitante perceber que você pode criar qualquer coisa que desejar. Você não está preso. Você não é vítima. Você não precisa esperar nada nem ninguém. Você tem o poder agora. Você sempre teve. E agora você sabe disso. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai deixá-lo ser apenas mais uma informação interessante que você ouviu e esqueceu? Ou você vai realmente aplicar? Você vai realmente dedicar 30 dias para mudar sua consciência e provar a si mesmo que isso funciona?
Porque eu te garanto, se você fizer o exercício que eu te dei fielmente por 30 dias, sua vida não vai ser a mesma. Impossível. A lei não falha, nunca falhou, nunca vai falhar. E olha, eu sei que talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tantas coisas antes e não funcionou. Porque desta vez seria diferente. E a resposta é: desta vez você está trabalhando com a causa, não com o efeito. Antes você estava tentando mudar circunstâncias externas. Agora você vai mudar consciência interna. Antes você estava tentando atrair coisas de fora. Agora você vai se tornar internamente aquilo que quer ser externamente. É uma abordagem completamente diferente. E a única que realmente funciona. Neville dizia que a maioria das técnicas de manifestação falham porque estão focadas no errado. Elas te ensinam a visualizar o que você quer, a afirmar o que você quer, a escrever o que você quer. Mas tudo isso é focado no objeto do desejo, não no estado de consciência. E o objeto não vem até você mudar o estado. Você pode visualizar $1 milhão todos os dias, mas se você habita a consciência de pobreza, você vai continuar pobre. Mas se você muda para a consciência de abundância, o dinheiro aparece sem você nem precisar visualizá-lo. É por isso que Neville enfatizava tanto o estado, não a coisa. Ele dizia: não foque no que você quer ter, foque em quem você quer ser. Porque quando você é internamente, você tem externamente. Sempre, sem exceção. Você não pode ser uma coisa e experimentar outra. O ser e o ter estão permanentemente conectados. Mude o ser e o ter muda automaticamente. E tem outra coisa importante que Neville ensinava. Uma vez que você entende que você é a causa, você também entende que você é a causa de tudo de bom que já aconteceu na sua vida. Não foi sorte, não foi acaso, não foi outra pessoa sendo generosa, foi você. Houve momentos na sua vida, mesmo que breves, em que você habitou uma consciência melhor, e aquilo se manifestou externamente como algo bom acontecendo. Você já provou para si mesmo que isso funciona. Você só não sabia que era você fazendo acontecer. Então, quando você olha para a sua vida, em vez de focar só nas coisas ruins e se culpar, foca também nas coisas boas e reconheça seu poder. Houve relacionamentos maravilhosos. Você criou aquilo habitando a consciência de amor. Houve momentos de abundância. Você criou aquilo habitando a consciência de abundância. Houve conquistas e sucessos. Você criou aquilo habitando a consciência de capacidade. Você já é um criador poderoso. Agora você só precisa fazer conscientemente o que antes fazia inconscientemente. E aqui está uma verdade final que Neville adorava ensinar. Quando você muda sua consciência, você não muda apenas seu futuro. Você muda também seu passado. Não literalmente, claro. O que aconteceu, aconteceu. Mas o significado do que aconteceu muda. Coisas que você via como traumas, como falhas, como limitações, de repente você vê como lições, como preparação, como trampolins. Seu passado deixa de ser uma prisão e se torna uma história de crescimento. E quando seu passado muda de significado, você se liberta dele completamente. Neville dizia: não carregue o passado como uma carga pesada. Revise-o, dê a ele novos significados. E então, deixe-o ir. Você não é quem você foi. Você é quem você escolhe ser agora. E cada momento é uma oportunidade de escolher uma nova consciência, uma nova identidade, um novo destino. O passado não determina o futuro, a menos que você permita através de continuar habitando a mesma consciência antiga. Então, aqui está meu último convite para você. Decida agora. Não amanhã. Não depois de pensar mais. Agora. Decida que você vai assumir seu poder como causa única de tudo na sua vida. Decida que pelos próximos 30 dias você vai habitar deliberadamente uma nova consciência. Decida que você vai fazer o exercício que eu te dei sem falta, sem desculpas, sem exceções. 30 dias.
É tudo o que eu estou pedindo. 30 dias de compromisso total com sua transformação. E se no final desses 30 dias você não ver mudanças, se sua vida não for diferente de forma perceptível, então você pode concluir que eu estava errado, que Neville estava errado, que isso não funciona. Mas eu te garanto que não vai ser o caso, porque a lei nunca falha. Se você realmente mudar sua consciência e mantê-la mudada por 30 dias, sua realidade vai mudar. Tem que mudar. Não é opcional, é lei. É automático, é inevitável. Você está no começo de uma jornada que vai transformar completamente sua vida. Uma jornada de se tornar criador consciente em vez de vítima inconsciente. Uma jornada de assumir poder total em vez de dar poder para circunstâncias e pessoas. Uma jornada de se tornar quem você realmente é, um ser de poder criativo ilimitado. E essa jornada começa com um único passo de reconhecer que você é a única causa de tudo na sua vida. Dê esse passo hoje. Comece o exercício hoje. Mude sua consciência hoje. E em 30 dias você vai olhar para trás e não vai acreditar que você viveu tantos anos sem saber disso. Você vai olhar para a pessoa que você era e sentir compaixão porque ela não sabia o poder que tinha. E você vai olhar para a pessoa que você se tornou e sentir gratidão porque finalmente acordou. Neville Goddard te deu esse presente. Ele dedicou 40 anos ensinando isso para que você pudesse ser livre. Ele não queria nada em troca. Ele só queria que você entendesse seu próprio poder e usasse para criar uma vida extraordinária. Então, honre o legado dele. Aplique o que ele ensinou. Prove a si mesmo que você é a causa. E então, viva como causa consciente pelo resto da sua vida. Este é o fim deste vídeo, mas é o começo da sua nova vida. Uma vida onde você não é mais empurrado pelas circunstâncias, mas cria deliberadamente suas experiências. Uma vida onde você não culpa mais nada nem ninguém, mas assume responsabilidade e poder total. Uma vida onde você não espera mais o mundo mudar, mas muda a única coisa que realmente importa, sua própria consciência. E quando sua consciência muda, seu mundo inteiro muda com ela. Obrigado por assistir até o final. Isso mostra que você está realmente comprometido com sua transformação. Deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações. E mais importante, faça o exercício. 30 dias. Comprometa-se e depois volte aqui e me conte o que mudou. Eu estarei esperando sua história de transformação. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você é a única causa de tudo na sua vida. Use esse poder sabiamente.